O tema da mensagem é como tomar decisões. Gênesis 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Negueve com sua mulher, com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueve em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, e para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Só até aqui, se assente. Repetindo o tema da mensagem, como tomar decisões. Gênesis capítulo 13 conta a história de Abrão e de Ló. Mostra a diferença desses dois homens, um que servia a Deus e um que servia a si mesmo, um que buscava a Deus e outro que buscava os seus próprios interesses, um que buscava as coisas do céu, as coisas do reino de Deus, e outro que buscava somente as coisas relacionadas a dinheiro. A gente percebe que Ló era apegado a dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele não é mau em si, mas quando se ama ele, coloca ele em primazia, ele se torna maldito no nosso coração. E a Bíblia chama o dinheiro, Jesus chamou o dinheiro de mamon, né? É a única coisa que Jesus dá o nome de Deus, obviamente com a letra D, é o dinheiro. E a Bíblia também diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então a gente percebe aqui que a história conta que Abraão era um homem que temia a Deus. No capítulo 13, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes Abraão erigiu um altar, ele constrói um altar para adoração a Deus, e não vê Ló em momento algum construindo um altar para consultar Deus nas suas decisões e para orar a Deus por aquilo que ele esperava da parte do Senhor nosso Deus. E o texto é bem conhecido por todos, mas vou trazer a memória de todos. Diz a Bíblia que Abraão e Ló cresceram a tal ponto que a terra já não suportava mais o gado de ambas pessoas, tanto de Abraão e de Ló. E a Bíblia diz que começou a haver contenda, começou a haver desavença entre os pastores de Abraão e de Ló. A gente percebe que Abraão ele criou um problema para si próprio.
quando Gênesis capítulo 12, a orientação foi clara: deixa a sua terra e a sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Foi a orientação de Deus para Abraão, mas ele, por não se submeter totalmente a Deus, ele levou o seu sobrinho Ló, e consequentemente o seu sobrinho Ló, por onde ele estava, ele sempre trouxe problema para Abraão. Então aqui, se der tempo de falar tudo, a gente vai ver que tem coisas e tem situações que nós temos que deixar para trás, nós temos que abrir mão, nós temos que renunciar, porque muitas vezes nós queremos coisas novas, mas ficamos remendando trapo velho em pano, trapo velho em pano novo, né? É isso mesmo, nós ficamos remendando o trapo velho em pano novo, sendo que Jesus manda jogar fora. Mas hoje nós vamos falar sobre decisões. A gente percebe em Provérbios 13, 12, que a Bíblia diz assim: a esperança que se adia adoece o coração. Então a esperança, quando ela é adiada, ela vai fazer com que o coração adoeça. Então tudo aquilo que muitas vezes demora para acontecer vai fazer a alma adoecer. Por isso aqui está dizendo: a esperança que se adia vai fazer o coração, vai adiar, adoecer o coração. Então existem muitas coisas na nossa vida que precisam de tempo e de paciência. Eclesiastes 3 diz que tem um tempo e um modo para tudo debaixo do céu. Isaías, o profeta, se eu não me engano, Isaías 40, ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam força, vão correr e não vão se cansar, eles vão caminhar e não vão se afadigar. Então há coisas que é necessário tempo, é necessário perseverança, é necessário paciência para alcançar. E nós, na nossa impaciência e na nossa ansiedade, nós acabamos dando murro em ponta de faca. Então há outras coisas que precisam ser feitas logo. Muitas coisas nós não podemos deixar para depois, é aquela velha frase: é não deixar para depois o que se pode fazer, o que se deve fazer agora. E muitas vezes tem coisas que devem ser feitas e nós acabamos empurrando aquela decisão, aquela atitude para debaixo do tapete. Então muitas vezes há situações que precisam ser resolvidas, e para que elas sejam resolvidas, às vezes decisões que se arrastam ao longo dos anos, às vezes é necessário confronto, é necessário tomar uma atitude, seja ela qual for, para que aquele problema possa ser solucionado. Então que essa mensagem gira em torno, que é tempo muitas vezes de agir, é tempo de colocar aquelas pendências da vida, colocar elas em ordem. Nós muitas vezes ficamos adiando o que não pode ser adiado. Às vezes decisões e atitudes que Deus já nos deu a orientação, nós precisamos agir embasado nessa obediência na palavra que o Senhor nos deu. E a gente percebe, tem uma famosa estrada no Canadá, essa estrada é conhecida porque ela tem poucas saídas, ela tem poucos retornos. Quando você vai em uma cidade onde você não conhece os retornos, você acaba se perdendo. Certa vez eu fui buscar minha irmã Vanessa ali em Brasília, e é cidade ruim para andar, cidade difícil para andar, o trânsito lá é totalmente diferente do nosso. Para quem trabalha e mora lá já é mais fácil, né? Mas para nós goianos, pelo menos para mim, foi muito difícil. Apesar de que eu estava com o GPS e a bateria do celular acabou bem no meio de Brasília. Aí você já viu, né? O que eu quero dizer, a estrada do Canadá, nessa estrada, por ela ter poucas saídas e poucos retornos quando se pega essa estrada, eles colocaram uma faixa com a seguinte placa: cuidado com a estrada que você vai tomar, você vai estar nela por mais de 60 quilômetros. Então, o que isso quer dizer? Cuidado com a decisão que você vai tomar, porque decisões elas podem ter consequências reais e duradouras. Muitas das decisões que nós vamos tomar, elas vão ter consequências na nossa vida. Então, todas as nossas decisões que nós temos que tomar decisões diárias da nossa vida. Algumas dessas decisões, elas são cotidianas, elas vão ter pouco impacto no futuro. Decisões como a roupa que você vai usar, aonde você vai comer, qual
destino você vai ter que qual roupa você vai ter que vestir, o seu corte de cabelo, a comida que você vai preparar, o restaurante que você vai comer, são decisões cotidianas da vida que não vai trazer tanta influência e não vai trazer tanta consequência para você. Mas tem algumas decisões que elas são mais difíceis e elas vão gerar consequências, e por ser difíceis e gerar consequências às vezes boas ou ruins, na maioria delas ruins, nós temos que tomar cuidado. Algumas dessas decisões são: para quem é solteiro, com quem você vai se casar, quantos filhos você vai ter, isso vai impactar na vida, não é? Quem tem filho sabe o quão difícil é. Bom ter filho, mas custa caro, não é? Ter filho custa caro. Tem escola, tem uniforme, tem livro, tem passeio da escola, tem shopping. Enfim, ter filho é bom, mas custa caro. Quem é pai aqui sabe e vai concordar comigo. Outra decisão que vai gerar consequência, é uma decisão difícil: onde você vai morar, né? Vou seguir a Cristo ou não? Essa decisão ela tem uma implicação eterna. Aquele que decide seguir a Cristo, o destino dele é o céu. Aquele que escolhe não seguir a Cristo, o destino dele nós sabemos qual é, que é o inferno. Outra decisão que é muito difícil e traz consequência: qual profissão seguir? Outra decisão que traz consequência: com quem a pessoa vai namorar? E essa escolha tem que ter cuidado. Então, algumas escolhas são normais da vida. Eu congreguei certa vez com uma irmã, apesar de que ela tinha problemas emocionais, e depois que ela se converteu, ela orava a Deus por decisões simples, e perdão pela expressão, bestas da vida, que não precisa orar. Tem coisa que não precisa orar. Ela orava para pedir para Deus qual sapato ela deveria calçar. Você já viu aquele rapaz da internet que ele faz assim, ó? Já viu? Para que perguntar para Deus qual sapato eu vou calçar? Para que perguntar para Deus qual corte de cabelo eu vou usar? Deus está preocupado com isso, mas a gente entende que ela tinha problemas emocionais. Ela vinha de depressão, ela era bipolar, ela tinha vários problemas emocionais, e com o tempo ela foi sendo liberta disso. Então, algumas decisões, você não precisa ficar perdendo, não é perder, vocês entenderam? Coisa que é cotidiana, é normal da vida. Eu vou no sanduíche, eu pego o cardápio, meu Deus, qual é a vontade do Senhor para eu comer? Não faz sentido, não tem porquê. Olhe lá o que você gosta, coma. Olhe lá o que você que vai se sentir bem, coma. Amém? Agora, decisões: como você vai casar, com quem você vai casar, qual trabalho, onde você vai morar, são decisões que a longo prazo vão trazer complicações. Vamos ver algumas realidades quando nós temos que tomar decisões. Algumas realidades, quando você for tomar decisão, você vai ter que enfrentar essa realidade. Primeira realidade: toda decisão ela é traumática. Por que ela é traumática? Porque na realidade toda decisão ela vai implicar em ruptura. Para você decidir alguma coisa e escolher alguma coisa, você vai ter que deixar outra coisa. Então toda decisão ela vai implicar em ruptura, em cisões, em quebra de alguma coisa. Então, se não houver rupturas, para que haja crescimento, é necessário que haja ruptura. Para que uma decisão seja feita, você vai ter que romper com alguém, romper com alguma coisa, não é? Não é essa decisão aqui, você não pode romper, não. Está vendo quem está aqui na internet? Essa ruptura aqui, você não pode romper com ela, não. É necessário, muitas vezes, ter ruptura. Por isso que toda decisão é traumática. É por isso que a gente adia por vários e vários dias, ou mesmo até anos, tomar uma decisão. Porque a gente tem medo de perder. Só que se não acontecer uma ruptura, vai ser uma continuidade do que sempre foi. Então, se você não romper com alguma coisa, vai ser sempre a continuidade de alguma coisa. Albert Einstein ele diz da seguinte forma:
fazer a mesma coisa e querer resultado diferente é loucura. Então, se você quer ter um resultado diferente, você vai ter que romper com alguma coisa. Não existe crescimento se não tiver mudança. Então, a gente percebe pelo texto, voltando aqui, é necessário para crescer, deixar hábitos, atitudes e até pessoas para trás nesse processo de decisão. Então, para você escolher alguma coisa, você vai ter que romper com hábitos, com pessoas, com lugares, nesse processo de decisão. Só que a gente quer o novo, mas não quer deixar as coisas velhas. É por isso que Jesus diz que não pode remendar trapo velho em pano novo. Então, para ter o novo, vai ter que abrir mão. Então, Abraão e Ló, por que ele está falando dessa decisão traumática? Abraão e Ló tiveram que se afastar um do outro. O texto diz que eles não estavam mais concordando um com o outro. E esse afastamento um do outro levou um para crescimento e o outro para que ele pudesse ir para Sodoma e Gomorra. Então, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Mateus 9,16. Então, decisões às vezes são difíceis, duras, e por elas serem difíceis e duras, muitas vezes a gente prefere dizer eu não vou decidir, e quando a gente diz não vou decidir, a gente já tomou uma decisão, e muitas vezes por não ter coragem de tomar uma decisão por causa de medo, a pessoa perde benefício, a pessoa perde alguma coisa. Então a gente percebe que muitos cristãos, por medo de tomar uma decisão traumática, estão como a gente costuma dizer, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A pessoa quer alguma coisa de Deus nova, mas ela não consegue abrir mão daquilo, de uma pessoa, de uma situação. Eu quero te dizer o seguinte: pessoas, você consegue viver sem elas. A única coisa, você consegue viver sem elas. A única pessoa que nós não conseguimos viver sem ela é o Deus Todo-Poderoso. É só você parar para pensar na sua juventude, na sua adolescência, na sua época de escola, na sua época de faculdade. Tinha uma pessoa que você considerava ela seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Tinha ou não tinha? Hoje você não lembra mais do rosto, não sabe se está vivo, não sabe se morreu, não sabe se está rica, não sabe se prosperou, não sabe se deu certo, você não sabe se mora aqui, se mora fora, você simplesmente não sabe dessa pessoa. E olha, você está de pé. Então, toda decisão ela é traumática. Se não acontecer ruptura, vai ser uma continuidade do que sempre foi. Vai ter que quebrar laço, vai ter que cortar o mal pela raiz, vai ter que cortar o cordão umbilical para você crescer. Amém? Se você quer crescer, você vai ter que decidir. Então toda decisão ela é traumática. Outra coisa, decisão é algo necessário. Você vai ter que tomar algum tipo de decisão. Em algum momento da sua vida você vai ter que tomar algum tipo de decisão. Então pare de fugir e decida hoje mesmo a fazer o que Deus te mandou fazer. Nós temos que aprender que Deus ele preza pela obediência. Muitas pessoas fazem muito sacrifício, mas não obedecem a Deus. E a gente tem que decidir mudar hoje mesmo pensamentos, atitudes, hábitos. Só que nós somos mestres em adiar aquilo que Deus já falou para mim e para você. Então o refrão da vida de muitas pessoas é aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Então muitas vezes nós, na nossa covardia, nós preferimos deixar a vida como ela está, porque nós somos covardes, muitas vezes não queremos mudar. Nós queremos mudar, mas não temos a coragem para mudar. E eu já preguei alguma certa vez sobre zona de conforto. Sabe o que é zona de conforto? É um estado de insatisfação, mas porém de comodismo. Ou seja, eu estou insatisfeito, mas eu estou acomodado. Isso é zona de conforto. Então nós temos que parar de fugir e tomar uma decisão, tomar uma atitude e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém? Porque a separação de Abraão e Ló, de Abraão, no caso,
era necessária. Se eles não se separassem, continuaria mais conflitos entre eles. Então Ló, eles tiveram que separar, Abraão e Ló, eles tiveram que se separar, eles tiveram que escolher qual caminho eles deveriam tomar. Só que as escolhas desses dois homens mostram o caráter de ambos, porque a Bíblia diz que a escolha de Ló foi baseada em ganância, baseada em egoísmo, baseado em... fugiu a outra... ganância, avidez, desejo por riqueza. Porque a Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, e ele foi tão egoísta que ele não preocupa com o seu tio. Então a gente percebe aqui que um escolhe o caminho de Deus e o outro escolhe o caminho do mundo, o caminho da riqueza, o caminho que levou para Sodoma e Gomorra. Então a separação de Abraão e Ló era necessária. Às vezes situações que acontecem que Deus nos coloca, vamos dizer assim, na parede para nós decidirmos alguma coisa, é necessário para que a gente tome atitude. E muitas vezes a gente fica adiando, Deus vai fechar uma porta, porque com o fechamento de uma porta, Deus nos empurra a caminhar, Deus nos empurra a tomar a atitude que Ele já havia nos falado. Então eu sempre digo que tem o crente que ele gosta de uma muleta, não é? Para que serve a muleta? Para sustentar a pessoa. Então aquilo que é a muleta da pessoa, Deus pode tirar para que ela possa confiar não na muleta, mas confiar em Deus. Então decidir é direcionar a vida para algo que você deseja ou precisa. Decidir é não deixar que as coisas aconteçam sem objetivo. Decidir é planejar, é sonhar, é construir o futuro. Nós temos que decidir. Só que o tal do crente, ele é muito preguiçoso. Por quê? Às vezes nós dizemos da seguinte forma: vou deixar nas mãos do Senhor. Mas pastor, como assim vou deixar nas mãos do Senhor? Estou errado? Em alguns momentos e situações sim, porque tem milagres que para eles acontecerem é necessário atitude. João capítulo 11 é claro em dizer, quando Jesus chega, Lázaro já morto há alguns dias, 3 se eu não me engano, 3 ou 4? 3 dias morto, já fedia, já estava ali começando o estágio de putrefação, já fedendo certamente. Jesus chega naquela situação, o que ele falou? Tirem a pedra. Jesus não falou, pedra, sai daí. Ele disse, tirem a pedra. Ou seja, tem coisas que ao invés de deixar nas mãos de Deus, Deus deixou para que Deus nos deu a orientação, a direção para nós fazermos aquilo que Ele nos pediu. Então essa frase muitas vezes, vou deixar nas mãos do Senhor, é uma frase meio preguiçosa, é uma frase de pessoa que quer protelar, que quer adiar e que não quer tomar algum tipo de decisão. Então se você não sabe onde você quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum. Imagina um barco à vela, no meio do mar, tem vento para a direita, vento para a esquerda, vento para frente, vento para trás. Se a pessoa não sabe o destino dela, qualquer vento vai servir. Então, se a pessoa não sabe onde ela quer chegar, se ela não tomar uma atitude, se ela não decidir planejar, se ela não decidir sonhar, se ela não decidir construir um futuro com Deus, nada vai acontecer. Amém? Então, decisão é traumática, decisão é necessária e nós temos que parar de fugir das decisões que já precisam ser tomadas, já deveriam ser tomadas. Outro fato, outra realidade que nós temos que entender quando vamos tomar decisões ou quando já tomamos decisão. Isso aqui é interessante. Não chame de destino as consequências das suas decisões. Tem gente que fala, isso que eu estou vivendo é destino. Na Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que a gente semeia vento e colhe tormenta. Isso que você e eu vivemos hoje foi feito lá no passado. Foi uma sementinha plantada lá no passado, seja ela boa ou seja ruim. Então nós temos muitas vezes a desculpa, de dizer que é destino. Não, isso que a gente está vivendo hoje é consequência das decisões.
Isso que o mundo vive hoje é consequência de não buscar a Deus. Então, ao longo da história se percebe que os homens sofreram por causa dos seus erros. E nós, eu e você, somos mestres em arrumar problema. Ou seja, somos frutos de ações, das nossas ações e das nossas decisões. Então eu sou fruto da minha ação e da minha decisão. Você é fruto da sua ação e da sua decisão. Só que quando nós tomamos decisões erradas, nós sempre arrumamos desculpa para o nosso fracasso. Porque a gente, desde o princípio, nós estudamos Gênesis 3, mostra que ali o homem procurou um culpado para a decisão impensada dele. Adão culpa Eva, Eva culpa Adão, os dois se reúnem e culpam a serpente. E assim a humanidade caminha um culpando o outro. Culpa o governo, culpa o pai, culpa o pastor, culpa a mãe, culpa o sistema, culpa... Enfim, nós temos que parar de chamar de destino aquilo que foi escolha nossa. Isso que você está vivendo não é destino não, foi escolha. Amém? Então muitas vezes a gente não gosta de admitir que a gente errou. A Bíblia diz assim: volta lá onde você caiu e começa de novo. Eu estou lendo um livro que todo cristão deveria ler. Eu tenho 2 desse livro lá em casa, porque eu comprei um pacote, um combo, vamos dizer assim, que tinha 4 livros que eu queria. E no meio desse veio um que eu já tinha comprado. É um livro que todo mundo deveria ler. É o segundo livro mais vendido, depois da Bíblia, é o livro mais vendido e mais publicado do mundo. Chama O Peregrino, de John Bunyan. Se você não leu, leia esse livro, compre esse livro. Esse livro assim é espetacular. Eu já havia lido ele há alguns anos atrás e eu voltei a ler. É um livro assim interessantíssimo, apesar de já de 1800 e tanto para trás, ele é real, ele é muito bom. Então, e lá fala sobre isso. Ele usa, o escritor, ele usa parábolas para descrever o que está acontecendo na vida de um homem que sai. O nome do ator principal, vamos ver se eu consigo ler aqui, ele chama Cristão. O Cristão morava na cidade da perdição. Olha o spoiler do livro. Ele morava na cidade da perdição. Aí ele sai da cidade, ele começa a ouvir que vai vir juízo na cidade da perdição. Ele começa a se lamentar pelos erros dele, pelas decisões erradas dele, e ele vê que o juízo de Deus viria sobre ele. E o livro fala que quando ele começa a descobrir que a cidade da destruição que ele morava ia ser destruída, a cidade do pecado, ele se encontra com outro personagem do livro, o evangelista. O evangelista prega para ele, e na história do livro mostra ele saindo da cidade da perdição, da destruição, indo para a cidade celestial. Compre esse livro, é baratinho, 25, 30 reais, se eu não me engano. Se você quiser, eu te alugo esse que eu tenho de sobra lá em casa. Mas se você quiser, eu te empresto. O problema do emprestar livro é que ele não costuma voltar, né? Mas aí a gente faz um termo. Você me dá 100 reais lá, se você não me devolver, eu fico com os seus 100 reais. Amém? Então, o livro é O Peregrino, autor John Bunyan. Amém? Tem a edição ilustrada e tem a edição mais simples. Aí eu tenho as duas. Então, temos que parar de chamar de destino as consequências da nossa decisão. Temos que parar de reclamar do vento se a gente deixou a janela aberta. Amém? Gálatas 6,7 diz: de Deus ninguém zomba, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, cuidado. A plantação não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória. Cuidado com o que planta, porque quem planta certamente vai colher. Então, pare de culpar as pessoas. Um abismo chama outro abismo, semeia vento, colhe tormenta. Outra coisa, nossas decisões irão afetar outras pessoas. Nós temos a tendência muitas vezes de achar que as nossas decisões só têm a ver conosco mesmo, mas na maioria das vezes as nossas decisões elas vão atingir outras pessoas. Muitas pessoas não se preocupam
com a decisão que vai tomar, se ela vai afetar A, B, C ou D, porque são pessoas relativistas, narcisistas, pessoas egoístas, que não consideram as outras pessoas na história, e muitos, por não considerar outras pessoas na história, ferem familiares, ferem amigos, ferem muitas pessoas. Então a gente tem que considerar a nossa família nesse projeto de decisão. Então, quando você for tomar uma decisão, tem que levar em consideração que aquela decisão significa para os filhos, para a família, para a esposa. Porque aqui, se olhar para a história de Ló, ele toma uma decisão tão impensada que ele não preocupa com a família dele, não. Porque ele levou a família dele para uma sociedade corrompida. Ele levou a família dele para uma sociedade, para uma cidade que desprezava valores humanos e os valores de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre Sodoma e Gomorra. Os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló pega a sua família e leva. Ele não leva em consideração o que aquela decisão ia afetar. Então, olha, quem é casado, quando vai tomar uma decisão, tem que preocupar com o que vai acontecer. Se eu tomar uma decisão errada, vai afetar minha família, vai afetar minha esposa, vai afetar meus filhos. Eu vou mudar de assunto, senão eu vou começar a chorar. Mas temos que mudar. Por quê? Eu queria vender meu carro, já há muitos anos eu quero vender meu carro. Eu pus meu carro para vender na OLX, algum tempo atrás, meio-dia. 1h30 eu apertei, num sábado, 1h30 eu apertei a mão do rapaz que queria comprar. Só que eu fiz errado, eu tomei a decisão sem orar. Depois que eu tomei a decisão, eu falei, vixe. Aí eu mandei mensagem para o pastor amigo meu, eu falei assim, ora para mim, eu falei desse jeito, ore por mim, porque eu preciso tomar uma decisão na segunda-feira. Só que eu já tinha tomado a decisão, só não tinha ido do cartório. Aí o que acontece? A resposta veio da seguinte forma: não faça nenhum investimento financeiro. Não faça nenhum investimento financeiro. Foi igual flecha no alto. Na época eu não sabia, agora eu já sei por quê. No decorrer dessa semana eu espero que eu não tenha que dar essa notícia, mas eu já sei por quê. Amém? Então no decorrer da semana eu vou dar essa notícia para vocês. Ore por minha saúde. Amém? Nas decisões, elas vão afetar outras pessoas, tá bom? Então cuidado com as decisões que você vai ter que tomar, porque ela vai afetar a sua família, vai afetar seus filhos, vai afetar todas as pessoas ao seu redor. Outra coisa ao tomar decisões: não seja egoísta na hora de tomar decisões. Se você prestou atenção no capítulo 13, a Bíblia diz que nas entrelinhas, a escolha de Ló, ela foi baseada no egoísmo. O lema da vida de Ló é cada um por si, Deus por todos. Esse era o lema da vida de Ló. Por quê? O sucesso de Ló era por causa da bondade do seu tio Abraão, era ou não era? Lembra lá? Sai da terra, da parentela e vai. Abraão desobedece a Deus, leva seu sobrinho. Deus estava com Abraão, a promessa era para Abraão, não era para Ló. Mas a promessa, Ló, vamos dizer assim, ele pegou a bênção por tabela. Ele também prospera, ele também se enriquece. E o que aconteceu? Na hora de escolher, ele pensou só em si mesmo, porque em momento algum ele preocupa com seu tio. A Bíblia diz em 1 Pedro, se eu não me engano, que o mais velho tem que esperar o mais novo, o mais novo tem que esperar o mais velho. O que aconteceu? Abraão era líder, escolhido por Deus, era mais velho, e o que aconteceu? Ló, ele não leva em consideração seu tio, porque Abraão abre mão. Abraão não era encrenqueiro, Abraão era pacificador, Abraão não estava preocupado com as coisas dessa terra. Tanto é que ele diz assim: eu não preciso ter contenda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, eu só quero paz.
O lema de Abraão, sabe qual era? Tem aquela pergunta assim: ser feliz ou ter razão? Já viu essa? Abraão não preocupava em ter razão. Ele queria ser feliz, ele queria seguir Deus. Ele diz: ó, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o que acontece? A Bíblia diz: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era o caminho era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Preste atenção na frase: ele olhou e viu todo o vale do Jordão. Ele não escolheu somente uma parte, ele escolheu toda a campina do Jordão. Ele poderia muito bem virar para o seu tio que o direito era dele de escolha, porque Deus estava com ele. Ele poderia abrir mão. Quando Abraão abriu mão, ele poderia ter aberto mão e dizer: não, meu tio, você escolhe, primeiro você escolhe. E quando ele escolhe toda a campina do Jordão, porque o egoísta, ele não pensa somente em si, ele pensa em como superar o próximo. Então a gente não pode ser egoísta. Se você olhar para Jesus, Jesus não foi egoísta. Por quê? Jesus abriu mão. Ele abriu mão do quê? Da sua própria vida. Então muitas vezes a gente é egoísta. Vou contar uma história, um testemunho meu. O pastor Zé Carlos, amigão meu, tem sido meu conselheiro, meu ajudador nas orações. O que acontece? Eu perdi o que eu ia falar. O que eu estava falando? Testemunho, egoísmo, não é? Pastor Zé Carlos, nessa época ele não era pastor. Ele havia congregado comigo. E o que aconteceu? Ele estava tirando carteira de motorista e ele bombou. Quem nunca, né? Ele bombou. Ah, você é demais, né? Você é acima da média. Você é só... Você é acima da média. Eu bombei em moto. Mas se você me der uma moto, eu tenho carteira de carro e moto, se você me der uma moto para ir embora agora, eu vou empurrando, porque eu não sei dirigir. Eu só tenho carteira. Aí o que acontece? Ele bombou. E eu sabia que ele estava nesse processo de tirar a carteira. Eu cheguei até ele, bati no ombro, na saída do culto, a igreja tinha acabado o culto. Bati no ombro aí, irmão, passou. Ele: ô pastor, bombei. Eu falei: é mesmo, bombou. Aí ele falou assim: o reteste é R$150, eu não tenho dinheiro. Adivinha quanto eu tinha no bolso? Esses R$150 eu tinha ganhado de uma irmã para comprar uma Bíblia. Pergunta se eu dei os R$150 para ele. Sabe o que eu fiz? Na hipocrisia do meu coração, bati no ombro dele, como muitas pessoas fazem: Deus proverá. E Deus estava querendo prover para ele através de mim. Mas eu fui egoísta, mão de vaca, tio Patinhas. Então quantas vezes Deus está te abençoando para você abençoar outro, e você está sendo egoísta? Quem sabe você está hoje com essa prosperidade que você está, e Deus está dizendo: abençoa as outras pessoas, e você nem um. É aquela situação assim: Deus me dá um carro, porque quando eu tiver carro eu vou fazer a obra do Senhor. Deus dá o carro, está chovendo. Deus, eu não vou para a igreja não, está chovendo, vai sujar o carro. Mas tinha orado: Deus me dá o carro para fazer a obra do Senhor. Aí chega um missionário, um pastor, um obreiro, e diz assim: olha, eu preciso pregar lá numa fazenda, 100 km de estrada de chão. Você pode me levar? Eu ponho gasolina. Aí o irmão já começa a amarrar: está repreendido em nome de Jesus. Isso é egoísmo. Então, se você tem, divida. Se você não tem, divida. Ah, eu vou dividir o que eu não tenho. A viúva pobre deu o que ela tinha. Vou te dar um exemplo, eu falo sempre isso aqui. Você tem roupa na sua casa que você ainda está na esperança tola de que ela vai servir em você. Quero te dar uma triste notícia:
ela nunca mais vai entrar no seu corpo. Essa esperança é uma esperança tola. Não tem repreensão nessa aí não, não. Olha, deixa eu te dizer o seguinte: a gente vai ficando velho, o corpo você vai ficando mais gordinho. O que estava lá em cima não vai ficar tão lá em cima mais, né? Você tem roupa que não serve mais em você. Você tem sapato, sandália que não serve mais em você. Você nem usa mais. Pega e dá para alguém. Amém? Não seja egoísta. Nós estávamos falando de decisão, né? Então, quando você for tomar uma decisão, não seja egoísta. Olha, pense na sua família. Pense nas outras pessoas. Se você tem o que tem hoje, é porque alguém lá atrás te ajudou de alguma forma. É ou não é verdade? De alguma forma alguém te ajudou. Eu não sei se eu disse para vocês, mas eu comecei devagarinho, eu não sou escritor, não tenho pretensão de ter. E eu sentei lá no computador e comecei a escrever um livro. Estou escrevendo, contando as trajetórias, como é que fala? O que aconteceu na minha vida desde a minha conversão. E uma das coisas que eu procurei escrever foram aqueles que foram os meus mantenedores. Aquelas pessoas que passaram no meu ministério, no momento de dificuldade financeira, elas me ajudaram. Gratidão, sabe o que é gratidão? Gratidão é lembrar. Ingratidão é esquecer. Então, vamos parar de ser egoísta aí, vamos ajudar um ao outro, porque tá aí, ó. O Pix da igreja sempre fica fixado aí na live. E eu não vejo entrar dízimo, eu não vejo entrar oferta. E quem sabe Deus está abençoando muitas pessoas e as pessoas não estão abençoando a obra do Senhor que precisa de dízimo e que precisa de oferta. Está sendo tio Patinhas, hein? Está sendo, ó, mão de vaca. Deus se alegra quem dá com alegria. Tá bom? Não gosto de falar de dinheiro não, porque o povo confunde os pastores mercenários, e eu não quero ser confundido com mercenário. Amém? Outra coisa, quantas horas são? 8h12, até 8h30, né? Vamos lá. Isso aqui é interessantíssimo. Quem não toma decisão, deixa que os outros decidam por eles. Quem não tomar decisões, outras pessoas vão decidir por eles. Você já foi em restaurante com uma pessoa indecisa sobre o que ela vai comer? Já foi? A pessoa indecisa não consegue escolher nem o que ela quer comer. E toda pessoa indecisa é uma pessoa insegura. E quando uma pessoa indecisa, uma pessoa insegura, não consegue escolher, outro vai decidir por ele. Eu logo pego, eu sou desse. O que você vai comer? Ah, não sei. O que você vai comer? Qualquer coisa. O que você vai comer? Ah, pede aí. Já viu desse tipo de pessoa? O que vai acontecer? Vai entrar um pastor velho, que muitas vezes é confundido como grosso estúpido. Pega o cardápio, dá um x-tudo para ela, um refrigerante e uma batata. Resolvido. Tem até alguns x-salada, alguns pit dog em Goiânia, que eles já colocaram assim, o sanduíche, o nome do sanduíche, qualquer um. Que é tão difícil a pessoa escolher um simples sanduíche. Olha, preste atenção nessa frase. Se você não lutar pelos seus sonhos, outras pessoas irão te contratar para realizar os sonhos delas. Vou ler de novo. Se você não lutar pelos seus sonhos, outras pessoas irão te contratar para realizar os sonhos dela. O que essa frase está dizendo? Não sei de quem. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. Então, quem não toma decisão, deixa uma brecha, uma lacuna muito grande para outra pessoa decidir por ela. Então, decida-se. Decida-se. Seja uma pessoa de opinião. Tem a expressão que me perdoe as Marias. Maria vai?
Não seja uma Maria vai com as outras. Tenha opinião formada. Tem até a música do Raul Seixas, né? Opinião formada sobre tudo. Tenha opinião. Não estou dizendo que você tem que ser, como é que fala, quando não muda de opinião. Vocês me entenderam. Então quem não toma decisão, deixa outros tomar a decisão. Quem sabe você está esperando alguém tomar a decisão por você. Tem decisão que é você que tem que tomar, não é outra pessoa, é você. E quando a pessoa é insegura e indecisa e não toma decisão, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar de igreja em igreja, perguntando para Deus, procurando um profeta, para Deus falar o que ela quer ouvir. Ela vai ficar de igreja em igreja, ela vai ficar contando a vida dela para todo mundo. Você já conhece desse tipo de pessoa? Ela conta a vida dela para todo mundo da igreja conhece a história da vida dela, todo mundo da família sabe o que ela está passando, porque ela é tão indecisa que ela não consegue guardar segredo, ela é tão indecisa que ela espera que as outras pessoas decidam por ela. Olha, Deus gosta de pessoas com decisão, pessoas fortes, pessoas que sabem que são fracas, mas que agem baseado na força do Senhor. Da fraqueza Deus tira a força. Imagina quando Deus falou para mim lá no princípio da minha fé, isso também eu escrevo no livro. Deus disse para mim, eu procurando emprego, desempregado, de agora em diante, você não vai trabalhar mais para o homem, você vai trabalhar para Deus. E aí, se eu fosse uma pessoa indecisa, eu ia ficar esperando alguém tomar essa decisão para mim, e hoje eu não teria chegado onde eu cheguei, se eu estivesse esperando pessoas tomarem essa decisão para mim. Então quem não toma decisão deixa outras pessoas. Se você não decidir, alguém decide por você. Decida-se, amém? Pare de esperar aquilo que outras pessoas tomem decisões por você, tá bom? Por misericórdia, haja pela fé, tá bom? Vamos lá. Felizmente o nosso tempo é muito curto. No princípio da minha fé, quando começavam, me chamavam para pregar, me davam meia hora, eu já tremia as pernas. Eu falava, meia hora é muito, dá só 10 minutos. Hoje meia hora é só a introdução, né? Meia hora, 40 minutos é só a introdução, mas louvado seja Deus, a gente vai pegando prática no falar e vai ficando mais, como é que fala? Com mais facilidade. Uma vez eu fui pregar, tinha célula na casa do pai da Yara e da Isabela, irmãs nossas, e tinha uma festa lá, alguma coisa, e tinha gente de fora, e tinha a célula e depois ia ter a comemoração. Era um jantar, né? Aí tinha uma pessoa de fora que nunca foi lá, e eu preguei, falei de Deus lá, terminou o culto, ela veio, me deu um abraço e falou assim, sua oratória é muito boa, onde o senhor fez o curso? Eu pensei que meu curso foi no monte, foi na vigília, foi de joelho no chão, foi assim que eu aprendi a falar. Nunca fiz curso de oratória, se você tem oportunidade de fazer, faça, mas eu nunca fiz. Como tomar decisões? Nós vimos as implicações das decisões. Como tomar decisões? Primeira coisa, não tome decisões apenas pelo que os seus olhos enxergam. A Bíblia diz, Gênesis 13:10, levantou Ló os olhos, porque ele vivia pela visão. O justo viverá da fé. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Então a decisão dele foi imediata. Por que foi imediata? Porque o apego do coração de Ló era nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. Portanto, ele dava mais valor ao ter do que ao ser. Por isso ele levanta os olhos, vê as campinas do Jordão, verde, bem irrigada, e ele falou, é lá para lá que eu tenho que ir. Então a gente percebe que os olhos veem o que o coração ama, os olhos escolhem o que já está dentro do coração. É por isso que nós temos que ter cuidado em tomar decisões por aquilo que nós vemos, enxergamos, porque nos dias de hoje as pessoas se impressionam com muita facilidade com a imagem,
com a performance, com a beleza, com a posição social. E essas pessoas que olham a beleza, a performance, a imagem, a posição social, não consideram o interior. Elas não consideram aquilo que os olhos não podem ver. Já viu aquela expressão, nem tudo que reluz é ouro? Então, por que muitas mulheres ficam frustradas com o namorado? Porque vê o camarada bem vestido, bem barbeado, cabelo feito, roupa de marca, relógio de marca, vai nos melhores restaurantes, carro do ano. Oh, meu anjo, como é que é? Meu príncipe encantado. Aí se entrega logo no primeiro encontro, não procura saber a vida da pessoa, não procura saber como é o caráter da pessoa. Eu já aconselhei uma irmã que ela começou a namorar e Deus disse para ela não, mas ela insistiu no sim. A resposta era não, ela insiste no sim. O que acontece? Um tempo depois, uns 3, 4 meses depois, eu parado na porta da igreja e ela veio toda descabriada para o meu lado. Eu falei, pensei que me deu errado. O que foi, irmã? Pastor, o bendito lá era alcoólatra, bebe muito e eu não sabia. Sabe o que aconteceu? Não devia ter feito, mas eu fiz. Eu dei um sorriso para ela e disse assim: você já imagina o que eu disse, né? Deus te avisou. Então, nós muitas vezes tomamos decisões com base emocional, com base no visual. E nem tudo que reluz é ouro. Então, antes de você tomar uma decisão, não tome decisão por aquilo que os seus olhos enxergam. Um exemplo, você vai comprar um carro, você olha para o carro, a carcaça dele não tem um arranhado, mas a mecânica do carro, sabe o que Jesus disse sobre os fariseus? Sepulcro caiado. O sepulcro caiado é da seguinte forma: por fora ele é bonito. Vai no cemitério Santana, lá tem túmulos com estátuas de mármore, estátuas de bronze. Você olha aquilo ali, né, bonito, mas vai lá e tira aquela pedra que tampa aquele sepulcro ali depois que uma pessoa morreu. Está caiado, está fedido. Está fedido. Então, nós temos que aprender a parar de tomar decisões por aquilo que nós vemos. Procure conversar, procure saber os prós e os contras. Procure, se é uma pessoa, pare de olhar a performance, a beleza, a posição social da pessoa. Olha o caráter. Olha o caráter. Porque esse corpo lindo e maravilhoso que Deus deu para nós, ele vai ficar doente, ele vai ficar feio. Vai ter, como é que chama? Ruga, pé de galinha, é isso, não é? Por mais que tenha tratamento de beleza, mas vai chegar uma época da vida que nem a ciência vai resolver o problema da velhice. Vamos ficar velho. Olha aqui, o pastor tem 43 anos, já está cheio de cabelo branco. Graças a Deus que a minha esposa me ama. Né? Graças a Deus que ela disse que ama. Quando a minha esposa me conheceu, eu era gordão. Ó a tripa que eu estou aqui. Não é? Então, não tome decisões pelos seus olhos enxergam. Ore a Deus, porque os olhos escolhem o que já está dentro do coração. Os olhos veem o que o coração ama. Seu olho vai escolher o que já está no seu coração, e o coração é enganoso, vai escolher errado. Então cuidado, porque se escolher errado, baseado no que viu, você vai chegar para mim depois, eu vou sorrir no seu rosto e vou te dizer: Deus te avisou. Quantas horas são? 8h23. Será que dá mais tempo? Tá? O problema é que acaba a live e o pessoal da live fica boiando. Mais uma coisa: não tome decisões apenas por razões econômicas. Ló viu as pastagens como jardim do Senhor. Muitas pessoas tomam decisões pelo salário imediato, por possibilidade de uma ascensão rápida e de ganho fácil.
Só que essas pessoas muitas vezes não consideram as perdas espirituais, não consideram as perdas morais e até mesmo financeiras. O que é isso? A pessoa está tão ávida, tão desejosa com aquela oportunidade financeira, que ela não leva em consideração as perdas espirituais. Por quê? Porque adianta ter sucesso e não ter tempo para Deus. Ganha bem, mas não congrega, não exerce ministério. Então nós precisamos também considerar os ganhos da alma, porque a Bíblia diz assim: melhor é o pouco havendo paz do que a abundância e com ela a guerra. Então tem gente que ganha muito, mas não tem paz no trabalho. A vida dela, o trabalho dela profissional afastou ela de Deus, afastou ela das pessoas, afastou ela da sociedade e até mesmo, por que não, da família. Então nenhum sucesso substitui a paz de coração. Não troque sua família, sua paz por causa dos bens dessa terra. Ló viu as boas terras, as boas oportunidades, as chances de prosperidade, mas ele não levou em consideração as consequências que aquela decisão baseada em dinheiro traria para ele. Então é melhor ter pouco e você ter paz. Porque eu digo o seguinte: é bom ter dinheiro, mas quanto mais dinheiro você tiver, mais problema você vai ter, mais pessoas interesseiras você vai ter. Então finanças tem se tornado o único critério na decisão do homem moderno, tá bom? Às vezes você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai perder a paz. E aí, o que é melhor? Ganhar o mundo e perder a alma? Eu prefiro ganhar a alma e perder o mundo. Eu prefiro ter pouco e ter paz dentro de casa. Não tome decisões permanentes por causa de acontecimentos passageiros. Tem problema que se resolve dentro de um prazo de uma semana, um mês, 3 meses. E na ânsia de querer sair do problema, nós acabamos arrumando outro problema. Não tome decisões em momentos de pressão extrema. Se você está sendo pressionado por alguém, por alguma coisa, não é o melhor momento de você tomar decisão. Toda vez que a gente toma decisão pressionado por alguém, por alguma coisa, a gente faz besteira. Então quando você estiver pressionado por alguém ou por alguma coisa, o que acontece? Descanse o seu físico, descanse a sua alma antes de você decidir fazer alguma coisa. Tem um pastor amigo nosso, ele diz assim: quando você estiver muito preocupado, for tomar algum tipo de decisão, antes de você tomar uma decisão, tenha uma boa noite de sono. Durma sobre o problema, porque acordado você vai dar trabalho para Deus. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Deus abençoe quem está nessa ambulância ou quem eles estão indo buscar. Amém? Livre essa pessoa de dor, de enfermidade e até mesmo da morte. Passou a ambulância aí. Nós vamos orar, nós aprendemos sobre decisões. E nós temos que aprender que é necessário, é traumático. E nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê graça e sabedoria. Porque Ló, se você prestar atenção no texto, ele não ora para tomar decisão. Ele ora baseado no que ele achava melhor. Então, se você tem que tomar algum tipo de decisão, vai ter que tomar alguma decisão, ore antes. Amém? Peça conselho. Espere o quanto você puder esperar, para você não arrumar problema onde você não tem problema. Pai, nós oramos crendo que o Senhor é Deus, que dá uma direção sábia para nós. Planos cabe a nós fazer, mas a resposta vem da boca do Senhor. Sabemos, ó Deus, que nem tudo aquilo que queremos para nós é o que o Senhor quer para nós. Sabemos, ó Deus, que o nosso coração é mau e por ele ser mau, nós escolhemos sempre aquilo que os nossos olhos veem, que o nosso corpo deseja, que a nossa emoção quer, e com isso nós arrumamos problema.
Muitas vezes, ao tomar decisões, nós não levamos em consideração o que a nossa decisão vai, ó Deus, fazer com as outras pessoas. E isso muitas vezes, ó Deus, leva-nos a prejudicar a nossa família.